Agora a gente segue para Brasília porque o presidente Jair Bolsonaro disse que a Petrobras será ajustada até semana que vem e critica diretores e acionistas minoritários da empresa. A repórter Paola Cuenca está debaixo de sol também, é isso, Paola? Sexta-feira vai amanhecendo bem iluminada aí em Brasília. Que mais disse o presidente? Em quais condições? Ele fez duras críticas ao lucro da estatal em meio a essa crise também, é? É isso mesmo, olha, eu tô debaixo de sol, até porque em Brasília tá friozinho, viu? A temperatura tá mais baixa, tá 18 graus, então o sol tá gostoso para se esquentar. Mas vamos lá, o presidente da República, Jair Bolsonaro, utilizou aquela live tradicional de quinta-feira à noite, mais uma vez, para fazer críticas tanto à política de preços da Petrobras, quanto aos lucros da petroleira. Isso porque depois de ler uma notícia que coloca que a Petrobras teria 6 vezes mais lucros do que petroleiras estrangeiras, o presidente da República se mostrou bastante irritado e diz que quanto mais o povo sofre, mais felizes estão os diretores e o atual presidente da Petrobras. O atual presidente é José Mauro Coelho, que foi inclusive indicado pelo presidente da República há poucos meses. Ele assumiu, na verdade, a presidência da Petrobras em abril, mas Jair Bolsonaro já quer fazer novas trocas. No mês passado, no dia 23 de maio, ele já anunciou que gostaria de ter no comando da petroleira Caio Paes de Andrade, que integra o Ministério da Economia, um dos secretários do ministro Paulo Guedes. Inclusive, o presidente da República disse que a diretoria da Petrobras não estava querendo se reunir, o conselho não queria se reunir para tratar dessa troca na presidência, mas ele anunciou que até semana que vem essa questão da Petrobras será ajustada. Além disso, o presidente da República também comentou que o novo presidente que entrar ali, então provavelmente Caio Paes de Andrade, deve fazer o ajuste sobre a política de preços, porque o presidente da República teria recebido informações de que é possível que a Petrobras segure por mais tempo os reajustes de preços, que eles não façam imediatamente o repasse sobre os valores que são aumentados ali no mercado internacional por conta da política de paridade de preços internacional. Além disso, o presidente da República já havia anunciado nessa quarta-feira, em entrevista à jornalista Leda Nagli, que provavelmente o preço dos combustíveis seria reajustado pela Petrobras. Na live, ontem, Bolsonaro disse que não ia pedir para a Petrobras deixar de reajustar, porque ele já havia quebrado a cara antes com esse pedido, mas que esperava que a petroleira segurasse um pouco a questão do reajuste, já que neste momento o governo está negociando com o Congresso Nacional aquela aprovação do projeto de lei que tenta limitar o ICMS a 17% para combustíveis, energia elétrica e outros bens e serviços, na tentativa de reduzir um pouquinho o preço dos combustíveis para o consumidor final. E nesse sentido, não foi só Jair Bolsonaro que reclamou a respeito da Petrobras, não, viu? Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, também usou as redes sociais para dizer: basta, chegou a hora, a Petrobras não é de seus diretores, é do Brasil e não pode, por isso, continuar com tanta insensibilidade, ignorar sua função social e abandonar os brasileiros na maior crise do último século. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também anunciou que na segunda-feira vai convocar uma reunião de líderes para debaterem a política de preços da petroleira. Enquanto isso, o preço nas bombas, uma verdadeira bomba mesmo para o bolso do brasileiro. Paola, você volta daqui a pouquinho, obrigada por enquanto, viu? Roberto Mota, a Petrobras diz que tem que aumentar de novo alguns combustíveis, o preço devido ao valor do barril do petróleo, do Brent, também da alta do dólar. O presidente Bolsonaro diz que a Petrobras quer prejudicar o governo dele, que teria que colaborar um pouco nesse momento difícil. Como você analisa essa situação toda? O presidente faz bem em enfrentar esse verdadeiro pé de guerra com a Petrobras? Adriana, de novo a gente vê a Petrobras num conflito entre dois papéis. De um lado, ela é uma empresa controlada pelo governo, o que a gente chama de estatal. Então, ela, teoricamente, teria que agir alinhada com os interesses do governo. Por outro lado, ela é uma empresa que tem ações em bolsa. Então, o objetivo da Petrobras seria ter o maior lucro possível e dividir esse lucro com os seus acionistas e, naturalmente, com os seus dirigentes. O presidente está fazendo um papel de um líder político que está enfrentando uma crise grave. É a crise dos combustíveis, que, aliás, ocorre no mundo inteiro. Os Estados Unidos têm o mesmo problema, a Europa tem o mesmo problema. O presidente está fazendo isso sem intervir diretamente na empresa, o que ele poderia ter feito se ele quisesse, como tantos outros presidentes já fizeram anteriormente. Ao contrário, ele está tentando sensibilizar a direção e os acionistas da empresa. É justamente isso que faz a boa política.
Agora, a resposta a longo prazo para a questão dos combustíveis, sem dúvida, é a privatização da Petrobras. Mas no curto prazo, no meio da crise, não dá para se pensar nisso. Então, no curto prazo, as soluções são a redução de impostos, a ajuda aos mais afetados, como, por exemplo, o Vale Gás, que a gente viu que está sendo distribuído para aquelas famílias que recebem o Auxílio Brasil, e, quem sabe, sim, uma revisão da política de reajuste de preços. Mas é uma tarefa difícil, porque ela tem que conciliar esses dois interesses que são conflitantes. O interesse de uma empresa controlada pelo Estado com o interesse de uma empresa que tem acionistas minoritários que visam lucro. Scaff? Exatamente. O que o Mota falou é praticamente um retrato do que está acontecendo. O que eu gostaria de acrescentar é que nós precisamos fazer um pacto social entre todos, né? O fato da Petrobras ter como acionista majoritário o governo não faz com que o governo dê canetadas, como alguns outros sugeriram. Não existe canetada, existe diálogo, existe negociação. O governo está fazendo a sua parte, o parlamento sensivelmente já fez a sua parte com muita celeridade. E o que o presidente está pedindo é que, na verdade, se tenha um prazo para que tudo isso aconteça, porque nós precisamos fazer essa redução dos impostos ter a efetividade que ela precisa ter. E, para isso, a Petrobras precisa fazer o cálculo social e não somente financeiro, até porque ela produz 80% do petróleo consumido no Brasil. Agora, por que isso não faz com que os preços caiam? É muito simples. Aquelas refinarias que os governos passados prometeram e gastaram dezenas de bilhões de reais e não terminaram, é a grande culpa de que o Brasil produz muito, mas refina pouco. Então é preciso lembrar que no passado foram feitas construções megalomaníacas, que na verdade a incompetência governamental não terminou as refinarias, com toda a roubalheira que já ocorreu, e agora nós estamos sofrendo, além de período pós-pandêmico, uma guerra na Europa, uma inflação do preço dos commodities, uma inflação no preço dos alimentos no Brasil. Não há como um presidente da República não ficar preocupado e não exigir que se tenha um olhar social para que isso tenha uma medida emergencial numa situação emergencial. O presidente nunca se intrometeu nas questões da Petrobras. Poderia ter feito isso? Sim, poderia. Mas ele quer, na verdade, que as pessoas raciocinem, tenham bom senso, que o momento agora é de apaziguar os preços dos combustíveis.